Doutor, eu conheço alguém que tomou remédio de perda de peso, parou e engordou o dobro. Pois é muito comum a gente receber pacientes com esse perfil no nosso consultório, que já chegam com um certo medo, um certo receio de medicamento para perda de peso. Muitas das vezes com esse mito, né, de achar que, nossa, eu vou usar o remédio e depois eu vou engordar o dobro. Então, como é que isso funciona, né, pessoal? Bom, em primeiro lugar aqui, é claro que é importante comentar que nós vamos falar sobre a obesidade. A obesidade ela é uma doença crônica, uma doença recidivante. Definimos obesidade pelo IMC, que é quando a paciente ou o paciente tem um IMC maior ou igual a 30. Bom, nesse caso, nós vamos avaliar esse paciente e depois que colocarmos para esse paciente a questão da dieta, do exercício físico que cabe nesse contexto, a gente vai falar sobre a medicação. Então aqui primeiro não passar a medicação por cima, achando que a medicação sozinha vai resolver esse peso desse paciente. A medicação ela é um adjuvante, então ela vai entrar junto com mudanças na alimentação e também no exercício físico. Bom, se for necessário o uso de medicamento para perda de peso, que hoje pelo nosso consenso, ela se define quando a gente tem um paciente que tem um IMC maior ou igual a 27. E que não conseguiu essa perda apenas com alimentação e com exercício físico. Então, a gente pode iniciar a medicação nesse contexto. Então, alguns desses pacientes possivelmente terão que usar a medicação por longos períodos. É isso mesmo, parece um pouco frustrante, não é? Mas, na verdade, não. Eu sempre falo para o paciente assim, vamos mudar a palavra obesidade por diabetes? Então, se eu chego para um paciente e falo, olha, você tem diabetes, dificilmente esse paciente me fala, nossa, eu vou tomar esse remédio até quando? Mas quando a gente fala para o paciente, você tem obesidade, o paciente já quer saber, doutor, eu vou tomar esse remédio até quando? Né? Então, com essa pressa de que essa medicação, ela seja retirada rapidamente. E não é bem assim. Muitas das vezes, se a gente retira essa medicação antes da hora, esse paciente pode recuperar o peso que ele perdeu. E por quê? Porque a gente ainda não conseguiu resolver aquilo que levou ao ganho de peso desse paciente. Não adianta eu tentar resolver em um mês algo que o paciente levou meses ou até anos para poder ganhar. Falar que um remédio de obesidade então é ruim porque o paciente parou e de repente ele recuperou, então de novo, vamos mudar o raciocínio para diabetes. Se eu tenho um paciente diabético super bem controlado com a medicação, eu paro essa medicação desse paciente, o que vai acontecer com a glicose desse paciente? Vai subir, não é mesmo? Isso significa que esse remédio de diabetes é ruim? Não, na verdade significa que o remédio é tão bom que ele foi capaz de manter a glicemia dentro do normal. Então, em peso, a gente tem que raciocinar no mesmo sentido. Então, se o paciente estava tomando a medicação, estava bem, não estava mais ganhando peso, conseguiu perder e manter o peso, pode ser que para aquele paciente eu tenha que manter essa medicação a longo prazo. Alguns pacientes, de fato, a gente não consegue retirar. Outros, nós já conseguimos. Então é um paciente que conseguiu realmente tratar aquela causa base, que já conseguiu aderir melhor à alimentação, está fazendo exercício físico direitinho. Então a gente pode ali tirar, observa sempre, mas jamais a gente vai perder esse paciente de vista. É muito importante fazer o acompanhamento desse paciente, porque se esse paciente começa a recuperar esse peso devagarinho, a gente vai poder intervir de maneira mais rápida, né? Cada caso é um caso. E se nós vamos usar medicação aí por 6 meses, 1 ano ou a longo prazo, isso depende muito de cada paciente. É só importante colocar aqui, a partir do momento em que nós estamos usando medicações que tem a liberação, que está correta em bula, né, que está tudo certinho, ok, nós temos é que tentar resolver um problema de saúde desse paciente, certo? Ficou claro?